Meus amigos, que vitória, hein? Que vitória. Vitória maiúscula, com autoridade. Obviamente que eu vou aqui falar sobre os 5 destaques, né, da vitória de Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, mas tem mais coisa que eu quero falar com vocês também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o like já no começo, né? Eu vou colocar a vinheta aqui para vocês já vão deixando o like e vão se inscrevendo aqui também na Rádio Botafogo se você ainda não foi inscrito. Depois da vinheta eu volto. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês. Antes de mais nada, né, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês estão vendo aqui que minha voz não está muito legal, né? Porque, gente, eu cheguei do estádio, eu tomei um banho, né? Eu precisava descansar um pouquinho, assistir o pós-jogo da Rádio Botafogo, assistir um trechinho também do setor visitante, vi um pouquinho também da Web Rádio Galo, vi um pouquinho, né, de outras lives e tal, e resolvi fazer o seguinte, eu vou gravar, né, logo, enquanto as ideias estão na cabeça, enquanto o jogo está bem fresco ainda na cabeça, porque eu tenho certeza que você que assistiu o jogo lá no estádio, saiu de lá muito orgulhoso do que viu. E você que viu o jogo na televisão também deve ter ficado muito orgulhoso. Mas eu tô para dizer para vocês o seguinte: é muito bonito, tá sendo muito bonito ver o Botafogo jogar e principalmente quando você tem a visão ampla do estádio. Então fica aqui, né, o meu apelo a você que pode ir ao estádio, vá ao estádio, vá ver o seu time, né, lá em loco, vá ao estádio e veja o Botafogo em loco. Está sendo uma experiência muito bacana. E é muito gostoso você sair do estádio abraçando seus amigos, revendo sempre os seus amigos e saindo com aquela sensação boa. A torcida sai feliz, cantando. No trem, por exemplo, estava uma festa danada. Então, assim, tá tudo muito gostoso, tá tudo muito bacana. Quem não tá indo, tá perdendo, né? E a gente entende aqui todos os motivos que as pessoas têm para não ir. Mas fica aqui. Botafogo e Corinthians na quinta-feira, vá lá, vá ao estádio. Vamos encher de novo o Newton Santos, vamos fazer uma festa bonita, porque a gente tem tudo para emplacar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Não vai ser um jogo fácil, pelo contrário, vai ser um jogo difícil. Mas com você no estádio, com todos nós no estádio, a gente joga junto e quem ganha é a coletividade. O Botafogo ganha na coletividade. Isso que é importante dizer. Vamos lá, meus amigos. 5 destaques de Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. O primeiro destaque que eu quero colocar aqui para vocês é o garoto Matheus Nascimento crescendo e aparecendo. Finalmente, o garoto começando a desabrochar e começando a mostrar bons resultados. Ele que nos últimos jogos aí do Botafogo ele já tem 3 gols marcados, tem assistência também. É muito bom ver o Matheus ganhando confiança, é muito bom ver o Matheus abraçado pelo elenco do Botafogo. No momento que ele faz o gol, o Gabriel Pires dá quase com um mata-leão nele, né, na comemoração. E a comemoração dele foi linda, né, cara? Fazendo uma homenagem, inclusive, a Steph Curry do Golden State Warriors. Aquela coisa do deitou, né? Já deitou. Tá muito bacana ver o Matheus Nascimento, é extremamente importante. A gente vai ficar sem o Matheus Nascimento, porque ele foi convocado para disputar o Mundial Sub-20, né, com a seleção brasileira. Mas é extremamente importante esse garoto ganhar confiança. A gente precisa muito mesmo que o Matheus Nascimento, o Janderson, todos eles, né, todos esses 2 jogadores estejam, né, disponíveis sempre, estejam com disposição, estejam preparados para entrar na equipe quando a gente precisar descansar um pouquinho o tiquinho. Obviamente que os jogadores que foram poupados hoje, digamos, poupados, né, eram jogadores que estão com muito mais minutagem do que os que entraram hoje, como o próprio Severino pontuou na entrevista. Mas é extremamente importante que um garoto como o Matheus Nascimento, de 19 anos, que foi jogado no olho do furacão, foi muito criticado por más atuações, é verdade, em vários momentos, comece a mostrar serviço e comece a dizer o que veio. Né? Extremamente importante. É um grande destaque ele ter feito esse gol, estava ali na hora certa, no momento certo, né? E aí muita gente fala, pô, mas aquele gol até eu faria. Vai lá, se coloca do jeito que ele faz, se coloca do jeito que ele se colocou, extremamente importante. Muito bom ver o Matheus Nascimento fazendo o gol. O segundo destaque que eu quero trazer para vocês aqui é esse cara aqui, ó, o Vitor Sá,
que está se tornando um jogador imprescindível no Botafogo e explico, né? E o próprio Matheus Fogestat coloca isso muito bem. Eu vou resumir por que, que o Vitor Sá é tão importante, porque o que, que tem a ver com o Matheus Fogestat falando sobre isso. O Botafogo hoje não é uma equipe que faz pressão alta, né, na bola. Isso está muito claro, todo mundo está vendo isso. O Botafogo não faz a pressão alta porque o Botafogo teve problemas com recomposição, levando muita bola, né, nas costas dos laterais, nas costas da zaga e ficando muito exposto. O Botafogo também não é uma equipe que leva pressão porque joga de bloco baixo com as outras equipes em cima do Botafogo, empurrando o Botafogo para dentro da sua área. Também não. O Botafogo hoje é a quarta equipe que mais rouba bola na parte central do campo. E isso é uma coisa muito importante, porque quando o Botafogo rouba bola na parte central do campo, a busca pelas pontas é automática, ou com o Júnior Santos, ou com o Vitor Sá, ou com o Luiz Henrique, ou com o Segovinha, ou com qualquer jogador que jogue pelas pontas hoje do Botafogo. Só que quem mais está aproveitando, né, essa coisa do Botafogo roubar muitas bolas no meio de campo é o Vitor Sá, porque combina com o jogo dele. Primeiro porque ele é um jogador que participa muito dessa marcação, sobretudo no meio de campo. Segundo, porque o melhor jogo para o Vitor Sá é o jogo em que você tem uma transição rápida e que ele tem espaço no campo para correr. Mas não pode ser o campo todo para correr. Se ele tem da linha do meio de campo até a área do adversário para correr, esse é o espaço ideal, porque ele tem excelente aceleração e ele consegue driblar em velocidade. O Vitor Sá, ele não tem um drible bom quando ele está parado, quando ele precisa é, tentar achar uma jogada num espaço muito curto, como o Jefinho, por exemplo, tem, como o próprio Luiz Henrique também tem essa característica. O Vitor Sá é um cara que dribla correndo. O exemplo disso foi que no segundo gol, né, que foi a jogada dele ali pela esquerda contra o Galo ontem, ele bota a bola numa velocidade, ele vai para cima do Mariano, passa pelo Mariano com uma facilidade tão grande, né? Parecia que estava jogando contra um juvenil e o Mariano experiente pra caramba, né? E faz o cruzamento. Esse, o sistema de jogo do Botafogo nesse momento é perfeito para o Vitor Sá, se encaixa muito bem e ele levantando, por exemplo, a sua moral, ganhando confiança, além de ter feito um golaço de calcanhar, fez um golaço de calcanhar o Vitor Sá, ele quase faz um golaço no segundo tempo também, em outra puxada de contra-ataque, que ele corta para o meio e bate, eu estava na reta da bola, eu vi aquela bola entrando, o Everson tirou aquela bola com a pontinha mesmo da luva, da luva dele, aquela bola ia morrer lá dentro, ia ser um golaço. O Vitor Sá hoje, né, para esse sistema que o Botafogo joga, é imprescindível. O próximo destaque que eu quero trazer para vocês é o polêmico, porém gigantesco, Gabriel Pires. Gigantesco, sim. Ele é gigante porque ele é grande pra caramba, mas ele ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele tomou conta do meio de campo, praticamente dominante no meio de campo, um cara que coordenou todas as ações do Botafogo por ali, é um cara que pensou o jogo, marcou demais. O Gabriel Pires ontem marcou muito e ele ocupa muito espaço e principalmente, né, o aproveitamento dele de passes ontem foi muito bom. O Gabriel Pires ontem, ele simplesmente fez uma das melhores partidas dele pelo Botafogo, pelo menos que eu me lembro, né, recentemente, mas eu acho que foi uma das melhores partidas do Gabriel Pires, porque realmente o Botafogo, se a gente venceu o jogo ontem contra o Galo, a gente deve muito à atuação gigantesca desse cara, que é muito questionado por muita gente. O Gajo, por exemplo, não gosta dele. Mas, meu irmão, se esse cara joga assim sempre, a gente sempre vai ter um meio de campo muito competente. Detalhe, quem que é o nosso titular hoje? Os titulares, né, na verdade, Tietê, Danilo Barbosa e Eduardo. Nenhum dos três estava em campo ontem. Só o Tietê que entrou em campo ontem e o Eduardo no finalzinho do jogo. Então isso significa que a gente jogou com Marlon Freitas, Lucas Fernandes e Gabriel Pires. E quando a gente vê essa escalação, a gente fica preocupado. Fala, como é que tá esses caras com ritmo de jogo? Tudo bem, Lucas Fernandes até vem jogando mais, o Marlon Freitas entrou nos últimos 2 jogos, mas foi muito bonito ver o meio de campo do Botafogo jogando ontem, recuperando muita bola, Lucas Fernandes brigando pelas bolas, exatamente isso que a gente precisa ver. Mas o Gabriel Pires foi dominante ontem, tomou conta do meio de campo do Botafogo. Parabéns, Gabriel Pires.
Mais um destaque aqui, o quarto destaque são os laterais. E aqui eu não posso colocar somente um deles, porque simplesmente ontem a gente viu a melhor partida do Hugo com a camisa do Botafogo e a melhor partida do Di Plácido desde que chegou ao Botafogo também. A partida dos laterais do Botafogo ontem beirou a perfeição. Defenderam com muita, mas muita competência. E olha que não defenderam contra qualquer um, não. Pegaram o Pavon pela frente, pegaram o Paulinho pela frente, às vezes o Hulk caindo pelo lado também. E assim, não teriam Patrick também, não teriam vida fácil, tá? Mas foram soberanos nos confrontos e mais ainda, conseguiram chegar com muito perigo na frente, né, para conseguir auxiliar o ataque, tanto que o primeiro gol do Botafogo é uma assistência do Plácido, que faz a passagem muito bem feita, né, que o Lucas Fernandes percebe que ele está passando, coloca e ele faz um cruzamento, que não foi um cruzamento qualquer para a área, foi passe. Ele achou o Vitor Sá, cortando para o meio da área, que ele já estava se posicionando, e coloca a bola rasteira, né, o que favorece, por exemplo, o Vitor Sá entrar e fazer aquele gol de letra. Então, o Di Plácido ontem fez uma partidaça e Hugo também uma baita de uma partida, tanto é que a gente não precisou colocar o Marçal em campo ontem, né? Parabéns para os nossos laterais, baita partida deles. E por último, o último destaque, tá? Mas não é a última questão que eu quero falar sobre o jogo, não. É somente o último destaque. Anotar a placa? O que foi, minha gente, a atuação do tal de Júnior Santos ontem no jogo contra o Galo? O que foi a atuação do Júnior Santos? Só para vocês terem uma ideia, de 7 dribles que ele tentou, ele logrou êxito no 7. O Júnior Santos chutou a gol, o Júnior Santos cruzou, o Júnior Santos foi para cima, marcou. O Júnior Santos fez uma partidaça ontem contra o Atlético Mineiro. Na minha opinião, foi o melhor homem em campo, né? O Júnior Santos. Uma partida assim, para quem não conhece o Júnior Santos, né? Muita gente da torcida do Atlético provavelmente não conhece o Júnior Santos, ficou conhecendo ontem. E muita gente ainda que ainda torce o nariz para o Júnior Santos, alô, Nath Rocha, muita gente que ainda torce o nariz para o Júnior Santos vai ter que se render, porque a volta do Júnior Santos coincide justamente com a fase boa do Botafogo, coincide com a fase invicta do Botafogo. É impressionante como o Júnior Santos parece que nasceu para jogar no Botafogo, parece que nasceu para jogar com o Luiz Castro. É impressionante. Ele vai errar? Lógico que ele vai errar. Tem lances assim que ele, às vezes, ele se confunde, realmente se complica. Mas ontem contra o Atlético Mineiro, só não foi 100%, só não foi perfeito, perfeito, porque não fez um gol. Mas se ele tivesse feito um gol ontem, ele sairia consagrado do estádio. Porque a partida dele ontem, o Rubens, por exemplo, vai ficar 2 semanas sem dormir, sonhando, tendo pesadelo com o Júnior Santos. Depois eles colocaram o Patrick ali. O Patrick até ajudou a conter mais a subida do Júnior Santos. O Júnior Santos também cansou, né, ali por volta dos 35, 30 e tantos minutos do segundo tempo, tanto que o Segovinha entra no lugar dele. Mas até onde o Júnior Santos jogou, meus camaradas, ninguém arrumou nada do lado direito. Ele ajuda a fechar demais também. E o que favoreceu também demais o Di Plácido. Então, a gente tem o Júnior Santos, né? Eu sei que tem esse sentimento misturado de que ele é craque ou é bagre, né? Fica sempre nessa coisa. Gente, o que é importante a gente saber é o seguinte: o Júnior Santos hoje é muito importante para o sistema de jogo do Botafogo, beleza? Quero saber se você concorda, discorda dos destaques que eu acabei de colocar aí. E para terminar, eu quero colocar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Peraí, deixa eu ver se já está no jeito aqui. Eu quero colocar, geralmente não gosto muito de ficar colocando essas coisas, porque fica muito cheio de detalhe, fica muito cheio de número aqui, e aí eu sei que você, às vezes, está querendo mais um bate-papo, isso é normal, mas eu não podia deixar de colocar aqui na tela as estatísticas do jogo de ontem, porque eu quero colocar para vocês aqui uma coisa, o seguinte: primeiro, XG, se você não sabe o que é XG, vou clicar aqui, vamos ver se aparece aí para você, vai aparecer pequenininho, mas XG, na verdade, é o índice que mede os gols esperados e que mede a qualidade de uma oportunidade. Se a oportunidade é boa, se a oportunidade não é. E eles fazem um cálculo da possibilidade que o gol tem de ser marcado, né? Dentro de uma determinada posição no campo, ou com o pé que o cara chuta, e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, gente, para vocês terem uma ideia da supremacia do Botafogo ontem sobre o Atlético Mineiro, não foi sobre qualquer time, foi sobre o Atlético Mineiro, tá? O XG do Botafogo foi de 2,09.
né? Normalmente, XG de um time que joga muito bem, geralmente é 1,5, 1,3, é um bom XG, que você tem pelo menos mais de 100% de chance, na verdade, que você tem de marcar um gol. O XG do Galo, gente, foi 0,48. Sabe o que que isso significa? 0,48 é menos, é menos da metade, né, de chance, menos de 50% de chance de você fazer um gol. Isso é uma coisa gritante. Isso mostra como o nosso sistema defensivo trabalhou bem ontem, porque esse time do Galo, para vocês terem uma ideia, é uma das equipes que tem o maior nível de criação de jogadas, de finalizações da América do Sul, do continente. É um dos times que mais finaliza a gol no continente sul-americano. Aí, sabe quantas vezes o Galo finalizou o gol do Botafogo ontem? Eles finalizaram 9 vezes. Sabe quantas foram no gol do Botafogo, efetivamente? Uma vez. Olha que coisa incrível. Vai dizer que o Galo não tem qualidade? Com Paulinho, com Pavão, com Zarate, com Hulk, com Patrick. É falta de qualidade? Não, não é falta de qualidade. Olha a qualidade, né, com a qual o Botafogo marcou, com o qual o Botafogo defendeu ontem. E aí, para aquela galera que gosta de ficar olhando posse de bola, o Botafogo hoje é uma das equipes do Campeonato Brasileiro com uma menor índice de posse de bola. E ontem contra o Galo foi 39% de posse de bola do Botafogo e 61% de posse de bola do Galo. E aí eu te falo, eficiência não significa ter posse de bola. O fato do Galo ter tido muito mais posse de bola e ter finalizado muito menos no nosso gol, e a gente ter tido muito menos posse de bola e ter finalizado 22 vezes ao gol do Galo, sendo 7 dentro do gol, mostra, por exemplo, o quão o Botafogo é letal e converteu dessas 7 oportunidades, converteu 2, né? Foram 2 gols. Isso é letalidade, isso é eficiência, é isso que interessa, é isso que ganha jogo. Esqueçam essa história. Ah, mas a posse de bola de 80%, esqueçam essa história. Nem sempre posse de bola, aliás, quase nunca a posse de bola determina realmente o que é o jogo, determina quem tem realmente controle de jogo. Isso é um dado, na verdade, que se você olhar somente ele isolado, ele não quer dizer nada, mas muita gente ainda se fia na posse de bola para dizer se uma equipe jogou bem ou se ela não jogou, se ela não jogou. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui para vocês, tá? É que o índice de gols, né? Você tem os passes aqui e tal, mas isso aqui é uma coisa que o Luiz Castro adora: duelos ganhos. Tá? O Botafogo venceu 61 duelos, disputas de bola, contra 51 do Galo. E mais, de 22 dribles que o Botafogo tentou, conseguiu passar 14 vezes, ou seja, 64% de aproveitamento em dribles, enquanto o Atlético Mineiro tentou 27 e conseguiu 16 dribles, o que dá um índice de 59%. Né? Isso é uma outra coisa também que demonstra o quanto que o ataque do Botafogo tem muita qualidade. Tem muita qualidade, gente. É qualidade. Pensa nessa palavra, qualidade. Tá? E quer ver uma outra coisa aqui? Esse aqui é chocante. O índice de cruzamentos. Tá? O Botafogo acertou 6 de 19 cruzamentos, aproveitamento de 32%. Esse aproveitamento é bom. Para laterais, por exemplo, normal, o aproveitamento de laterais de cruzamentos é 26, 27%. 32% está acima da média. O Atlético Mineiro tentou 20 cruzamentos para a área e acertou só um, gente. Aproveitamento de 5%. Então, essas coisas vão mostrando mais ou menos por que o Botafogo foi tão eficiente, por que o Botafogo venceu o Atlético Mineiro. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro porque foi muito melhor, coletivamente falando, embora não estivesse jogando com a sua trinca, né, de meio de campo normalmente principal, e também não ter jogado de cara com o Tiquinho, que entrou no decorrer do jogo. Ganhou do Galo porque o Botafogo teve muita qualidade. Vou repetir essa palavra até vocês entenderem que o Botafogo tem qualidade, e é muito importante, porque agora outros, né, torcedores de outros clubes começam a olhar para o Botafogo e começam a perceber o Botafogo e começam a falar do Botafogo de uma forma diferente, parecido como a maneira como o Filipão, como Abel Ferreira já falam, já falaram, já estão e continuam falando o quão difícil vai ser bater o Botafogo. O Abel Ferreira deu uma declaração ontem, depois do jogo do Palmeiras, que venceu o Goiás por 5-0 lá em Goiânia, que o Botafogo hoje é o principal adversário, que o Botafogo hoje é a principal equipe a ser batida, porque não
não somente porque venceu seus jogos, mas porque vai demonstrando a solidez do trabalho e a qualidade que existe no trabalho também, beleza? Concorda, discorda, pode colocar aí sua opinião. Eu só peço a você, mais uma vez, que deixe seu like aí. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro também. Você pode tornar-se membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.